Nesse vídeo, eu vou te ajudar a montar uma carteira com exposição tanto em renda fixa quanto variável e que vai se beneficiar das futuras quedas da taxa Selic que estão por vir por aí. Fala pessoal, Thales aqui, tranquilo? Bom, a taxa Selic é 15%, não é mistério para ninguém, mas o que não está sendo muito falado por aí, ou pelo menos que não tem sido noticiado pelos grandes canais e tudo mais, é como você consegue construir uma carteira que consiga se beneficiar dessa futura queda da taxa Selic que está por vir até o final do ano. Se vocês não estão muito por dentro disso, o Banco Central já anunciou que possivelmente o próximo aumento da taxa Selic vai ser de 0,25, então a nossa taxa de juros vai ficar ali nos 15%, o que é um valor bem alto, assim, não visto nos últimos 10 anos. Então, como é que você consegue montar uma carteira que se beneficie desse cenário, ou seja, que se rentabilize nesse cenário de queda de Selic? Na verdade, você ainda vai conseguir valorizar a sua carteira com os investimentos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Bora lá? Antes da gente seguir para a parte mais prática do vídeo, de montar a carteira aí, né, na prática mesmo, preciso que você entenda esse conceito bem importante no mundo dos investimentos, que é a relação entre a taxa de juros e os investimentos em renda variável. Então nós temos esse gráfico aqui, se você bater o olho você vai ver uma linha azul, uma linha vermelha, que nada mais são do que a taxa de juros sendo essa linha azul e o índice Bovespa sendo essa linha vermelha. Assim, não precisa se atentar a muitos detalhes, isso aqui poderia facilmente ser o IFIX, são os fundos imobiliários. Esse gráfico pegou basicamente a taxa de juros, que é a taxa Selic. Então, sempre que você ouvir Selic, traduza para taxa de juros. O Ibovespa é o índice das ações, né? Mas poderia ser o IFIX aqui, sem problema nenhum. Poderia ser qualquer investimento em renda variável no Brasil. Então perceba que sempre que uma linha está na sua máxima, a outra linha está na mínima, né? Isso é bem curioso, porque quando, por exemplo, o Ibovespa está nas suas máximas, a taxa de juros tende a ficar ali mais baixa, né? Numa comparação direta. E exatamente essa é a relação entre a taxa de juros e os investimentos em renda variável. Existem dois principais motivos para que isso aconteça. O primeiro é que, com a taxa de juros mais alta, por que é que as pessoas vão se expor mais ao risco se elas estão tendo um retorno, né, uma rentabilidade maior na renda fixa, né? Então é natural que o fluxo, né, os principais investidores, né, as pessoas físicas como nós, no geral, se interessem mais por investimentos na renda fixa. Então é justamente essa relação inversa entre a taxa de juros e os investimentos na renda variável. E o contrário disso também acontece quando a taxa de juros começa a cair, as pessoas começam a ter mais interesse em investimentos de renda variável, até ali para buscar um retorno maior e tudo mais. Mas existe o segundo fator que impacta direto, né, na nossa economia global, assim, né, em termos de Brasil e de mundo também. Mas sempre que os juros estão muito altos, isso impacta direto no acesso aos créditos de forma geral, tanto para a pessoa física, né, que somos nós, tanto para pessoas jurídicas, que são as empresas, no final das contas. Então, com os juros muito altos por muito tempo, isso acaba não sendo muito saudável para a economia no geral, não só para nós, né, mas para as empresas também isso é bem prejudicial, que acaba impactando diretamente no lucro das empresas, e as empresas acabam repassando esses preços elevados para os consumidores. Isso tem um impacto também na questão do lucro das empresas. E é exatamente essa relação, né? Então, as empresas lucrando menos, pelo fato, né, dos juros muito altos, a dificuldade de acesso ao crédito, impacta no preço das ações, que tendem a ser menor, como vocês conseguem ver nesse gráfico aqui. Se você entender esse comparativo aqui do vídeo de hoje, eu já fico feliz. Eu te garanto que isso aqui vai te trazer muitos insights, muitos aprendizados na sua vida, nos investimentos, no mercado financeiro. E isso também vai te trazer retorno lá na frente, quando você for tomar decisões mais complexas, né? Fazer essa análise macroeconômica é bem importante. E agora, você entendendo isso, a gente já consegue seguir para a parte mais prática do vídeo. Mas então vamos lá. Bom, finalmente chegamos na parte da carteira. Eu coloquei o nome aqui de carteira vencedora, porque o propósito dessa carteira é que você consiga colocar o seu dinheiro aqui, seja R$ 1.000, R$ 10.000, o que você tiver disponível para aportar, você consiga colocar nessa carteira, montar essa carteira base e ficar tranquilo, sem ter muitas preocupações, porque aqui é uma carteira bem estruturada para esse cenário que nós temos para frente, e uma carteira bem diversificada, de acordo com o seu perfil. Então, nessa altura do vídeo aqui, você já deve estar pronto para responder essas três perguntas. Qual o cenário atual, que seria a taxa Selic a 15%? Qual o cenário futuro, né, que a gente, né, o Banco Central por si só já vem dizendo que as próximas manutenções da taxa Selic, da taxa de juros, vai ser de redução. É esperado que ela venha caindo de 15 para 10%, e a gente vai conseguir se beneficiar nesses dois cenários aqui, que já vou mostrar como você pode investir R$ 1.000, mas como eu disse, aqui poderia ser facilmente R$ 10.000, R$ 5.000, vai depender muito do que quanto você tem. A única coisa que você vai precisar fazer aqui é ajustar, né, por quanto você tem essa divisão que eu fiz. E por fim, qual o seu perfil, né? Você é uma pessoa que tem mais apetite ao risco, né, que gosta um pouquinho mais da renda variável, uma pessoa um pouco mais cautelosa que gosta mais da renda fixa. Para base aqui do vídeo, eu peguei o perfil de uma pessoa equilibrada, então vamos assumir que você tenha 50% em renda fixa e 50% variável.
em renda variável, você vai conseguir montar uma carteira que se beneficie nesses dois cenários aqui. Bom, vamos começar aqui pela renda fixa, a gente já vai falar sobre a renda variável. Pegando uma pessoa mais conservadora, ela tem R$ 500 para investir na renda fixa, outros 500 vai para renda variável. Então, nós temos R$ 500 aqui para investir. Desses R$ 500, nós vamos fazer uma nova divisão, como eu comentei aqui no começo do vídeo, uma carteira bem estruturada, bem balanceada, para você não ter grandes oscilações, mas mesmo assim ainda ter grandes retornos com esse tipo de investimento. Então, desses R$ 500, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, 250, a outra também. Beleza, os primeiros R$ 250 vão para o seu caixa. Bom, para quem não sabe, o caixa basicamente é a sua reserva de oportunidade, também pode ser chamado assim. É um dinheiro que você destina para a manutenção da sua carteira. Então, você geralmente aplica esse dinheiro em qualquer investimento de renda fixa que tenha liquidez diária e que esteja rendendo 100% do CDI para não ser depreciado pela inflação e você ainda ter um retorno ali. E a questão mais importante aqui é a liquidez, né? Então, surgiu uma oportunidade de um investimento, alguma coisa que você, algum aporte que você precisa fazer, você não tem que esperar até o final do mês, até aquele seu dinheiro cair para você fazer um aporte. Então, esse dinheiro vai ser destinado para fazer essa manutenção da sua carteira e que você consiga ter uma flexibilidade maior de investimento aqui ao longo do mês, né? Não ter que esperar até o final do mês chegar para aportar esse dinheiro. Bom, então chegamos aqui na segunda parte do investimento de renda fixa. É exatamente aqui que eu disse que você conseguiria blindar a sua carteira, né, para quem gosta mais de renda fixa, para essas futuras quedas da taxa Selic que estão por vir. Então, para esse tipo de investimento, existem duas possibilidades. Você pode estar investindo em qualquer título prefixado, pode ser uma LCI, um CDB, né, qualquer título prefixado, ou, aí vai depender se você quer diversificar, você pode ter só prefixado, ou você pode também aportar no IPCA mais 6. O IPCA, né, é uma sigla aqui, mas leia como inflação. A inflação mais 6%, inflação mais 7,5%. Inclusive, vou abrir rapidamente aqui. Eu olhei aqui um pouco mais cedo, ó, o Tesouro, a gente ainda encontra o IPCA mais 7,48%, vencendo em 2029. Então, você pode carregar esse título até o vencimento, ou você pode vender antes, e esse tipo de operação é o que vai garantir que a gente blinde a nossa carteira. É uma operação chamada marcação a mercado. Então, é um pouco, né? Esse termo dá um Google rapidinho, o que é marcação a mercado, renda fixa. Mas, traduzindo aqui rapidamente, a marcação a mercado garante que o seu título seja atualizado com base na taxa de juros hoje, mas considerando também o quanto ele valia lá quando você investiu. Então, vamos supor que você pegou um IPCA mais 6, 7,5, ou se você pegou um prefixado a 16%, como eu coloquei aqui na carteira como opções de investimento. Lá na frente, quando a Selic tiver mais, né, mais baixa, assim, a 10%, por exemplo, se você tiver esses títulos aqui, eles vão estar super valorizados, simplesmente pelo fato de que eles não vão estar mais disponíveis no mercado. Então, se a Selic tiver a 10%, quem tiver esses títulos vão ser, vamos dizer assim, é como se eles tivessem ouro, né, na carteira, porque não existe mais esses títulos sendo emitidos. Então você tem a opção de carregar até o final e ganhar essa rentabilidade, ou você tem também a opção de realizar, né, vender antes da hora esses títulos sem perder dinheiro. Na verdade, você vai ter a rentabilidade do período e mais o prêmio por ter esse título com um indexador muito grande, né? O indexador do título nada mais é que esse número aqui. Então, quando a Selic tiver a 10%, você não consegue mais um título desse 16, 17% ao ano, né? Mesmo por IPCA. Provavelmente a inflação vai estar um pouco menor, a taxa Selic menor. Então você não vai ver com tanta facilidade o Tesouro, as instituições financeiras emitindo esses títulos aqui. E é justamente dessa forma que você consegue blindar a sua carteira mesmo que a Selic esteja caindo e investindo na renda fixa. Bom, então a gente fechou aqui. Nós já garantimos o caixa, deixa ali para reserva de oportunidade, já conseguimos blindar os investimentos da renda variável. E agora nós vamos aqui para a renda variável, que também tende a se valorizar, como a gente viu. Por isso que eu falei que era importante entender a correlação entre a taxa de juros e a renda variável, porque ela é importante para ter essa diferenciação, né? A Selic caindo, provavelmente os investimentos em renda variável tendem a se valorizar. Então, é bem interessante que a gente consiga se expor nos investimentos também de renda variável. Então, na parte de renda variável aqui, né, de bolsa, eu também dividi a carteira em duas partes, sendo 250 para cada parte. E aqui, como essa é uma carteira base,
ela é totalmente flexível para você tanto investir. Eu sugiro que você invista metade em fundos imobiliários e outra metade em ações. Mas aqui, como eu disse, é bem flexível, vai de acordo com o seu perfil. Poxa, Thales, eu não gosto de ações. Então você vai pegar esses 250 e também vai investir só em fundo imobiliário. Então vai ser R$ 500 que você tem disponível aqui. Ah, não, eu não gosto muito de fundo imobiliário, eu gosto mais de ações. Então você vai pegar os R$ 500 e vai destinar para as ações. Da parte das ações, qual que é a lógica por trás? Bom, com a taxa Selic caindo, com mais pessoas migrando para a bolsa, como eu já expliquei, a tendência ao longo do tempo que o fluxo de dinheiro, né, e mais pessoas se interessando por renda variável, é que esses títulos se valorizem, né? As ações se valorizam, os fundos imobiliários, e também tem um fator macroeconômico que eu expliquei lá no começo do vídeo, né? Como a taxa de juros menor, as empresas tendem a conseguir maiores lucros, né? Reduzir o repasse de inflação para a população, e né, tendo um lucro maior, a atividade econômica ali girando, o preço da ação naturalmente tende a subir, e o mesmo se aplica também para os fundos imobiliários, né? A questão de inadimplência, então a vacância dos fundos imobiliários e tudo mais. Então, as pessoas tendem a ter mais interesse nesses dois ativos aqui de renda variável conforme a taxa Selic vem caindo. Aqui eu separei alguns fundos imobiliários para vocês, sendo o HGRU um fundo de tijolo, o MXRF é um fundo mais híbrido, né? Tem papel e tijolo. Temos também o BTLG, o HGBS11, que também são títulos de tijolo. Por que eu escolhi esses dois, né? Os fundos de tijolos, eles tendem também a se valorizar mais se comparado com os fundos de papel, né? Conforme a Selic vem caindo, os fundos de tijolo ficaram um pouquinho ali para trás, eles vão ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Então, não necessariamente você precisa só investir nesses aqui que eu estou falando, aí vai de acordo com o seu perfil, você pode simplesmente escolher esses aqui ou qualquer outro, mas o princípio aqui é que você entenda qual que é o intuito aqui, né? Qual que é a intenção, né? Por que escolher um fundo de tijolo e não um fundo de papel, um fundo híbrido? Então, você fica com essa tarefa de casa aí, vamos dizer assim, de escolher de acordo com o seu perfil, com a sua preferência. Aqui na parte das ações, a minha sugestão, pelo menos eu tenho grande parte dessas ações, é que você escolha pelo menos duas aqui, diferentes setores. Então temos Banco do Brasil, setor de bancos, a Seguridade, que é da parte de seguros, Taesa, uma empresa do setor de energia, Copasa, é uma empresa do setor de saneamento, e Engie também no setor de energia. Então você pode escolher Banco do Brasil, Taesa, Copasa, Engie. Então vai moldando a sua carteira conforme você tem mais familiaridade. Eu deixei aqui mais ações como sugestão, porque nos próximos aportes você pode continuar usando esse raciocínio. Então aqui inicialmente você vai aportar R$ 1.000, talvez não dê para comprar, não sei se todos os fundos, mas essa é a ideia que eu queria passar aqui para vocês. Só para recapitular, temos 250 em caixa, 250 em renda fixa, 250 em fundos imobiliários e 250 em ações. Essa é uma carteira bem estruturada, você pode ficar bem tranquilo, né? Para quem está começando a investir, está um pouco, né, um pouco indeciso ali. Essa é a minha visão de mercado aqui. Mas se ainda assim você ficou um pouco inseguro, né? Tá um pouco receoso, neste vídeo que eu vou deixar aqui, eu compartilho a minha carteira pessoal de ações. Então, se você quiser dar uma olhada, eu estou investindo mais de R$ 100.000, né? A carteira está R$ 120.000 e eu acho que vai fazer sentido para você.